Olá, queridos. Estamos aqui novamente meditando na linda epístola do apóstolo João, dentro daquele grande tema de nós sermos cristãos, né? Em tudo que significa essa palavra. E hoje nós vamos falar mais uma pérola que o nosso querido amigo João, nosso apóstolo do amor, está trazendo para nós. Eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 2. Vamos ler junto esses versos que vai do 10 a 14. Fala assim: Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês venceram o maligno. Reparem que João está usando o verbo no passado, trazendo uma realidade que no mundo espiritual já aconteceu, né? Vamos trabalhar nesses versos. Nós temos dito que essa carta de João, ela tem um tema. O tema principal o que nos faz ser cristão é imitar a Jesus Cristo, para que a gente possa cada vez parecer mais com Jesus, para que o caráter de Jesus nos governe, né? Isso é a mesma coisa que está no Antigo Testamento, quando fala sobre o princípio da sabedoria. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria espiritual, uma sabedoria divina que pode ser, de alguma forma, implantada no ser humano. Ela advém de uma única atitude: temer a Deus. Temer a Deus não é você ter medo de Deus, é você colocar a vontade do Senhor acima da nossa, acima da sua. A vontade do Senhor prevalece sobre os meus desejos, sobre as minhas inclinações. A minha vontade é agradar a Deus. Os seus mandamentos são agradáveis, não é pesado. Isso é temer a Deus, que no Novo Testamento é ressignificado com imitar a Jesus Cristo. Jesus amava a humanidade. Jesus conta parábolas lindas, né, dele indo em busca do homem que se perdeu, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, mostrando o homem que se afasta de Deus e se torna escravo do pecado. Mas João está falando algo mais aqui. Ele está falando que esse tema luz e trevas para João é uma coisa muito importante. Então aqui nós preparamos 2 mensagens, estão no YouTube, você pode assistir, né? Andar na luz, qual caminho escolher. Assista de novo lá, porque esse tema é fundamental. A luz de Deus só vai encontrar espaço no coração humano, na sociedade humana, se esse coração for um coração perdoador, for um coração que ama, né? Só assim as trevas não têm efeito sobre essa pessoa. As trevas dissipam. Porque as trevas são alimentadas pelo ódio, irmãos. O ódio é a força motriz das trevas. O ódio no coração humano é o alimento das forças espirituais das trevas. E isso traz muitos perigos, perigos que destroem o ser humano fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E por isso que João enfatiza isso, a necessidade de nós andarmos na luz. E ele fala, isso é possível porque algo foi feito por nós. Alguém fez algo por nós que nós não teríamos condição de fazer. Esse alguém é o Filho de Deus, é o próprio Deus que encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré e na cruz do Calvário perdoou todos os nossos pecados. Tirou a gente do estado de rebelião contra Deus e nos aproximou de Deus. Não importa o que você fez, não importa quem nós somos, todas as nossas fraquezas, todos os nossos defeitos, nós fomos perdoados por Deus.
E ele fala, isso é possível porque nós conhecemos aquele quem? Jesus Cristo, que existe desde o princípio de todas as coisas. Então, por causa disso, nós temos um poder para enfrentar o maligno, para enfrentar Satanás e seus demônios. Temos o poder. A questão é, usamos esse poder ou não usamos? Para isso, eu tenho principalmente trabalhar na minha mente, nos meus pensamentos, lembrar tudo aquilo que Deus tem feito por mim e por você. Quem somos nós agora nessa relação com Deus? Neemias, ele tem uma passagem no Antigo Testamento muito interessante. Ele está fazendo a obra de Deus, está cumprindo a obra de Deus, reconstruindo os muros de Jerusalém, e chega um irmão trazendo um recado que teoricamente poderia estar vindo de Deus, um falso recado de Deus, um falso profeta, que fala para ele, Neemias, você vai morrer hoje. Deus mandou você entrar dentro do templo e ficar lá escondido. Aí Neemias, como? Se eu estou fazendo a obra de Deus, como eu vou fugir disso? Como eu vou ter medo? Está lá em Neemias capítulo 6, verso 11. Essa atitude de Neemias é a mesma atitude de um cristão. Se você ama a Deus, se você tenta imitar Jesus Cristo, você não, por mais que o mal tenha um poder, você não tem, digamos assim, você não precisa e não é levado, não é escravizado a se dobrar diante do mal, diante da insensatez. Você não precisa manchar suas mãos com o mal, porque o mal perdeu o poder de fazer isso contigo. Por quê? Porque agora o amor de Cristo habita no seu coração, você se tornou uma pessoa perdoadora e mais, avançou no conhecimento de Deus. Tem um relacionamento com Deus. Então você sabe que pode contar com Deus. Que existe um poder que te suporta, que te ampara, que é muito maior do que aquilo que você tem. Porque você e eu não teríamos condições de enfrentar as forças das trevas, nenhuma. Não temos poder para isso. Então Deus nos capacita, nos dá uma defesa poderosa contra as tentações, baseado naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O que eu preciso fazer é trazer isso à minha memória. Viver essa realidade. Essa é a defesa contra todo tipo de falso ensino, contra todo tipo de engano, contra todo tipo de pecado que possa nos tentar. Mas tem uma coisa que é muito importante, irmãos. Na defesa, na luta contra as forças das trevas, isso a gente se esquece. Nós fizemos várias mensagens sobre a epístola de Tiago, sobre a primeira e segunda epístola do apóstolo Pedro, e agora na de João. E todas elas têm um fio condutor. E esse fio é o alerta que esses apóstolos, esses homens de Deus, nos fazem contra o poder da palavra. A palavra foi o instrumento que o diabo usou desde o Éden para introduzir o pecado no mundo, para introduzir a morte no mundo e para nos afastar de Deus. A palavra, ela tem um poder terrível, ela tem um poder de vida ou de morte. Ela pode, com o seu poder, se transformar numa bala de um revólver que mata uma pessoa. Ela pode destruir um futuro. A palavra é algo extremamente perigoso, irmãos. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as palavras que proferimos, porque a partir de agora nós temos autoridades em Jesus Cristo. Então, vamos fazer uma analogia. Um pai mau, um pai pedófilo, por exemplo, que violenta a sua filha, ele está trazendo uma desgraça terrível para a vida da sua filha. Sua filha vai crescer um ser totalmente desajustado emocionalmente, espiritualmente. Ele pode estar matando a sua filha com a sua perversão. Certo? Mas, tão perigoso quanto isso, quiçá até mais perigoso, são, por exemplo, pais que lançam palavras
negativas sobre os filhos, que dizem que os filhos nunca serão nada, que os filhos não prestam. Enfim, palavras que vão destruindo o futuro dos filhos. Por quê? Porque a palavra tem poder. E essa palavra, ela começa a gerar uma realidade na mente da pessoa, a pessoa começa a assumir isso como verdade, e cresce um adulto deformado, emocionalmente, espiritualmente, e com grande propensão de gerar rancor no seu coração e de gerar ódio, e as trevas terem lugar na vida dele. Trazendo para o campo social, irmãos, todos os genocídios que aconteceram na história humana, todos os genocídios que você pode pegar aí na época da independência da Índia, em 1948, houve genocídio da população do Paquistão com a população da Índia. Você pode ir na Segunda Guerra Mundial, o genocídio que os alemães fizeram contra os judeus. Você pode ir na África, em Ruanda, aquele conflito entre aquelas etnias que trouxe um genocídio, na Sérvia. Enfim, todos os genocídios não começaram da noite por dia. Começaram porque palavras de ódio foram plantadas por meio de fake news, por meio de propaganda mentirosa no coração das pessoas. Isso cresceu e produziu ódio. Então, João está alertando sobre isso e ele usa uma linguagem poética para se dirigir a 3 faixas etárias. Né? Ele fala da criança, fala do jovem e fala do pai, dos pais. Todos eles venceram o maligno. A criança, o reino de Deus é das crianças. Fala da força física dos jovens. Fala da sabedoria que a vida deu aos pais. Mas o resumo disso tudo é o seguinte: só há um grupo de pessoas com condição de vencer o maligno, irmãos. São aquelas pessoas que temem a Deus, que colocam a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Isso independe da idade que a pessoa tenha. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um homem ou uma mulher madura, um ancião, o que você preferir. O que vai fazer diferença, que vai fazer receber essa sabedoria sobrenatural, é exatamente essa capacidade de obedecer a Deus, de colocar os mandamentos de Deus, cujo principal é amar o próximo, né, em primeiro lugar. João diz, isso vence o mundo. Isso faz que o maligno não venha tocar em você. O problema, queridos, é que nós somos pessoas egoístas. Nós somos pessoas que pensamos nos nossos próprios interesses. Nós temos dificuldade em sentir empatia pelo próximo, de se colocar no lugar do próximo, de entender o que está acontecendo. Nós somos pessoas que levantamos ídolos no nosso coração, o ídolo do salário, o ídolo do conforto material, o ídolo da prosperidade, o ídolo da política, o ídolo de tantas coisas que vão sendo levantadas no nosso coração, e muitas vezes a gente diz que faz isso em nome de Deus, mas não faz, a gente está fazendo por causa do nosso coração. Então, Deus vai ficando em segundo lugar, terceiro lugar, não é mais prioritário em nossa vida. A mensagem do Evangelho, irmãos, a primordial é que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Jesus foi o presente para a humanidade. Esse verso 12 aqui que o apóstolo está falando aqui para a gente, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Jesus é Deus recebível. Jesus é Deus. O nome, lembre-se que João era judeu, e para um judeu o nome tem um significado muito especial. O nome traz a qualidade que um pai quer que um filho tenha. Então o nome de Jesus traz no seu bojo o caráter de Deus. O nome de Jesus significa confiança em quem é Jesus, o Senhor, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. O caráter de Jesus. Salmo 25 diz, por amor do teu nome, perdoa a minha iniquidade. Então eu confio no caráter de Deus. Eu confio que o universo existe porque o caráter de Deus é bom, sustenta o universo. E Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo. Aquele que me vê, Jesus declarou, vê o Pai. É Deus recebível, torno a dizer isso.
porque o seu caráter é governado por um amor sacrificial, um amor de serviço, um amor de misericórdia. Isso garante perdão para mim. Então, João, com quase 100 anos de idade, quando escreve essas realidades, ele foi uma pessoa que viveu isso. Ele conviveu com Jesus. Ele era o apóstolo que tinha mais intimidade com Jesus. Ele foi transformado. Início do ministério, Jesus chamava ele de filho do trovão, devido ao seu temperamento explosivo. Ele queria até pedir para clamar a Deus para cair fogo do céu para destruir a cidade dos samaritanos. Esse jovem impetuoso vai se tornar um ancião que vai ser conhecido como apóstolo do amor. Então ele foi transformado pelo nome, pela intimidade que ele tinha com Jesus. Por isso que a palavra conhecer tem tanto significado na Bíblia, né? Por exemplo, você vê lá, José não conheceu Maria até que ela deu luz a seu filho. Quer dizer, conhecer está ligado até a uma relação sexual íntima. Então, conhecer significa intimidade. É o grau máximo de intimidade que eu tenho com uma pessoa. É Jesus falando, ó, eu não chamo mais vocês de meus servos, e sim de meus amigos. É Deus falando com Abraão, Abraão, você agora é meu amigo. Então, isso é o objetivo da nossa vida, irmãos. Quanto mais você andar com Cristo, cada vez mais você vai se tornar íntimo de Jesus, mais a luz de Deus vai florescer no seu coração, e as investidas de Satanás não terão efeito, porque você vencerá o maligno. A Bíblia descreve Satanás como um leão que quer nos devorar, falando do seu poder, mas ao mesmo tempo fala para nós não tememos, que nós estamos debaixo da proteção do Senhor. O nome diabo vem do grego que significa diabolos, que significa aquele que separa, aquele que divide, aquele que enfraquece para poder atacar. É isso que o diabo faz. Ele divide as famílias, ele lança pai contra os filhos, filhos contra pai, marido contra esposa, contra o marido, divide as igrejas. É o irmão que se volta contra o pastor, que se volta contra o teu irmão, é que separa a igreja, vai para outra. Porque é no ambiente de trabalho que ele consegue trazer divisão. Com isso ele vai enfraquecendo as pessoas, vai gerando ódio, vai fazendo que as trevas permeiem a mente das pessoas. E as pessoas vão se esquecendo de imitar a Jesus Cristo. Reparem, irmãos, quando você ama, quando você tenta imitar Jesus, o caráter de Cristo começa a trabalhar em você. E o Espírito Santo veio para o mundo para isso, para ajudar a sua igreja a ter saúde. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Jesus falou, não os deixarei órfãos. Então, quando você permite que o Espírito Santo vá te guiando, você não critica mais ninguém, porque você, quando vê algo na personalidade da pessoa que é ruim, você coloca os joelhos no chão e intercede pedindo a Deus para ter misericórdia, para abrir os olhos daquela pessoa, porque você se acha tão pecadora quanto ela é. Isso é andar na luz, isso é vencer o maligno, irmãos. Quando a gente refreia a nossa natureza em prol de servir alguém, Jesus mesmo falou, eu vim para servir. A palavra grega é diakonesai, de onde vem diáconos, né? Quando você faz isso, Cristo veio para isso, o poder de Deus passa a te revestir e você vai ter condições de encarar as investidas do inimigo sobre a sua vida. A Bíblia chama isso de armadura de Deus. Agora, a gente não pode dar lugar ao diabo, né? Dar lugar ao diabo é alimentar esses sentimentos de críticas, é ter palavras destruidoras na boca, é ter rancor no coração, é ter mágoas, e isso vai se transformar em ódio. Foi o que fez Caim matar Abel. Deus falou, Caim, o pecado está à porta. Você está com sentimentos ruins com relação ao seu irmão. Você tem que dominar esses sentimentos. Então, o cristão é isso. O cristão é uma pessoa governada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe esperança, veio cuidar da nossa saúde emocional, espiritual, e nos dá o poder para imitar Jesus.
Imitar Jesus é andar na luz, é ser revestido pelo sangue de Jesus. E o maligno não nos toca. Essa era a mensagem da igreja primitiva. Os apóstolos falaram, a mensagem primordial era essa: Deus nos perdoou em Cristo. E a igreja primitiva era formada por escravos, era formada por muitas mulheres do povo, mulheres que eram consideradas mercadorias pelos seus maridos, pelas famílias. A igreja cresceu no mundo todo, porque o mundo é mau, porque o mundo oprime, o mundo escraviza as pessoas. E Jesus veio trazer essa boa nova. Temos toda a condição de vencermos o maligno. Por quê? Porque ele nos comprou, nós pertencemos a ele. Vamos viver essa realidade, irmãos. Vamos trabalhar na sua mente. Quando venham pensamentos que podem te afastar daquilo que Deus quer que você seja, vamos nos submeter a Deus. Amém? Isso é a melhor maneira de vencer o maligno. Deus abençoe a sua vida.